No vídeo de hoje você vai aprender um recurso interessantíssimo do Framer, que é as animações ao passar o mouse. Você vai entender como, para que funciona, como que você vai aplicar nos seus projetos e você vai deixar os seus projetos cada vez mais interativos dentro do Framer de uma maneira muito prática e fácil. Fica aqui comigo para você entender. Fala criativo e criativa, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou web designer e especialista em Framer. Hoje você vai aprender comigo sobre animações ao passar o mouse, o famoso hover. Você vai entender como que funciona esse tipo de animação. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e dá um gostei nesse vídeo. Todo dia tem vídeo de Framer no canal. Se você deixa o seu comentário, o próximo vídeo pode ser sua sugestão. A gente também tem uma newsletter onde toda terça-feira, às 8 horas da manhã, a gente envia na sua caixa de entrada um e-mail com dicas e insights do mundo do web design, de graça. Clica no primeiro link, coloca o seu e-mail que você já vai estar participando. Tranquilo? Bora entender aqui então como que funciona? Esse projeto lindo que vocês estão vendo aqui na tela, a gente desenvolveu ele aqui no canal já, que é o projeto do Banco Inter. Ele vai estar vinculado aqui no card, aqui em cima, para você dar uma olhadinha em como que a gente desenvolveu esse projeto sensacional completo. Esse projeto ele tem tudo, né? Você aprende aqui sobre auto layout, sobre scroll lento, você coloca vídeos dentro do projeto, dá para você fazer coisas sensacionais, beleza? Então bora criar essas animações aqui. Primeiramente, para você ativar a animação de passar o mouse, né, você precisa encontrar o elemento que você quer fazer isso. Então vamos supor que eu quero fazer nesse botão aqui. Se eu der um play no meu site, ele já tem uma animação que dele trocar a cor quando eu passo o mouse, né? Então eu fiz isso com um componente, como vocês podem ver, tem aula sobre componentes aqui no canal, não é esse o nosso intuito, que é você tem aqui o elemento, clica aqui e ele vai criar um estado de hover, você troca aqui o que você quer fazer, né? O nosso objetivo é aqui na aba Effects mais Hover, onde a gente tem outras opções. Então hoje a gente só tem esse estado aqui. Então imagina que eu quero criar outro estado desse botão. Eu clico nesse botão, menu lateral direito Effects mais Hover. Quando eu clico aqui, ele automaticamente ele já vai criar uma animação pra gente que se eu der um play aqui e passar o mouse, olha só, o botão aumenta, porém ele está cortando aqui na lateral. Por que ele está cortando? Porque o meu container que envolve esse botão, ó, ele está com overflow hiding. Isso aqui significa que tudo que tiver dentro dele não vaza para fora, por isso que o botão não está vazando. Se eu colocar visible, der um play e passar o mouse, ele aumenta, beleza? Mas imagina que você não quer essa animação. Volta lá, clica lá no Effects. Tá vendo aqui o Scale? O Scale significa aumentar. Então ele aumentou 1.1. O padrão é 1. Se ele aumentou 1.1, ele aumentou um pouquinho a mais. Então eu vou deixar 1. Também dá para você fazer para tirar a opacidade. Então, se você der um play e passar o mouse, a opacidade sai. Olha só que sensacional. Aqui também tem um Rotate, que você pode, por exemplo, colocar 30 graus e ele vai girar 30 graus quando você passar o mouse. Olha só que sensacional. E aí ele volta com uma transição super interessante, né? Vamos zerar aqui, beleza? O skill, meu inglês é péssimo, é a inclinação dele. Então, por exemplo, se aqui eu colocar 10, ó, ele dá uma inclinadinha aqui para a esquerda, tá vendo? Olha só que interessante. Se eu coloco 20 aqui, ele dá uma inclinação para cima. Por quê? O X, ele é o eixo horizontal e o Y o eixo vertical. Se eu coloco 10, ele vai para a esquerda. Se eu coloco menos 10, ele vai para a direita, entende? Assim funciona no Y também. Olha só que interessante. Você consegue deformar o botão aqui. Então, aquele plano cartesiano que você estudou na escola de x e y, ele funciona aqui também. O offset é o deslocamento na horizontal e na vertical. Horizontal X, se eu, por exemplo, colocar 20 aqui, olha só o que ele vai fazer. Ele vai vir para a direita. Tá vendo que legal? Se eu coloco, por exemplo, menos 20 aqui, olha só que legal. Ele vai vir para a esquerda, tá vendo? Se eu, por exemplo, venho aqui no Y e coloco 50, ele vai para baixo. Legal, né? Se eu coloco menos 50, adivinha, ele vai para cima. É muito interessante esse tipo de efeito. Então aqui eu posso zerar ele,
E aqui também a gente tem outros tipos de animações, como por exemplo, a gente tem os shadows. Então você pode clicar aqui no shadows, ele já cria uma sombra para você, e aí se você passa o mouse, ele adiciona uma sombrinha aqui para você, tranquilo? E aí você pode clicar aqui no shadow e você pode mexer aqui como você quiser. Então, por exemplo, aqui você pode colocar 7, aqui você pode colocar 7, aqui você pode colocar 3 e aqui você pode colocar 3. E aqui você só diminui essa opacidade. Ficou horrível essa sombra, mas é uma ideia só para vocês entenderem. Eu não faço sombra desse jeito não, tá, gente? Mas é isso. E aqui em Transition, você consegue mexer na transição aqui, beleza? A transição não tem muita teoria, é você mexer e fuçar. Eu particularmente gosto do Easy, Easy in Out, e aqui eu gosto de colocar o time de 1. O que significa esses tipos de transição? Conforme você for mexendo aqui, você vai entender que a transição ela é relativa à animação que vai acontecer quando você passar o mouse. Então, por exemplo, se você coloca ele para deslocar para cima e você passa o mouse nisso, dependendo aqui se você tiver com o Easy, ele vai fazer mais leve. Então, por exemplo, Easy in Out, vou colocar aqui 30 para ele descer e olha só. Tá vendo? Ele vai mais suave, mas quando você tira o mouse, ele volta de uma vez. Então, o tipo de transição vai depender de você. E aqui a gente tem o 3D também, onde ele adiciona o eixo Z, que faz parte do 3D, para você criar um tipo de animação mais completa. Então, olha só que legal. Você pode fazer bastante coisa aqui dentro, né? Eu não gosto de trabalhar com 3D aqui não, nessas questões, mas dá para você fazer muita coisa. E não só nos botões, né? Você pode criar alguma interação com algum outro objeto dentro da sua página. Vai depender totalmente da sua criatividade. E essa opção do hover aqui é sensacional porque você consegue criar outro estado de animação dentro do seu projeto no Framer. E isso não se limita a um simples botão. Você consegue fazer muita coisa com isso aqui. Vai depender da sua criatividade e da sua boa vontade para pensar em novas possibilidades no seu projeto. Cada projeto é único. Então você precisa entender qual a necessidade daquele projeto, o que ele demanda. Às vezes o que eu te ensinei aqui no Hover, alguma coisa que eu passei aqui, não vai servir para você, mas pode servir num projeto futuro, perfeito? Vai depender totalmente da necessidade e você precisa ter essa análise crítica em cada projeto que você vai fazer. Eu acho que esse vídeo merece o seu like, né? Comenta aqui embaixo para mim também o que você achou dessa dica do Hover, se você conseguiu entender como que funciona o Hover Effects, né? E se você tem uma outra sugestão de vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e um abraço, criativo e criativa. Até mais!